Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 76 do curso básico de Espiritismo. Nessa sequência de vídeos, o nosso objetivo é ler o livro dos Espíritos, esse que aparece aqui do lado, do início até o final. E nós vamos lendo toda a aula um conjuntinho de perguntas. Lembrando que o livro dos Espíritos ele foi composto com perguntas que Kardec fez e respostas que ele recebeu da espiritualidade, que estava ali imbuída com o objetivo de trazer até nós a doutrina espírita. E Kardec foi então o escolhido para compilar com o seu método, com a sua teoria, com a sua prática de estudo, de ciência, como homem estudioso, compilar e construir então todo esse conjunto de perguntas e respostas, compilando em vários livros, aonde o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da doutrina espírita. Por isso a gente lê o Livro dos Espíritos no ensino básico de Espiritismo. Estamos seguindo aqui a mesma sequência que existe em muitas casas espíritas pelo Brasil. A gente sempre lê o Livro dos Espíritos no curso básico. Bom, então nós vamos ler hoje, no Livro dos Espíritos, um título muito bacana, muito legal e muito gostoso de ler. Vamos aprender muito sobre a prece. O que os Espíritos vão passar de informação sobre como fazer uma oração, como fazer uma prece a Deus, pedindo ou agradecendo. Vamos ouvir o que eles vão orientar. Bom, a gente sempre também em nosso estudo, em nossas aulas, a gente faz a leitura de um outro livro. O livro Caminho, Verdade e Vida. É uma página só, a gente faz a abertura, então, lendo Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico. E aí é o nosso momento de reforma íntima. É um momento em que a gente lê, faz a compreensão do texto e tira, pensando as pérolas de aprendizado, para colocar no nosso dia a dia, colocar em prática. Muito importante. Não só fazer a leitura, mas colocar em prática todo o aprendizado adquirido. Vamos então à leitura no Caminho, Verdade e Vida de hoje, O Tesouro Enferrujado. Caminho, Verdade e Vida sempre inicia com um versículo. E o versículo de hoje diz: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujam. Isto está em Tiago, capítulo 5, versículo 3. Agora o texto de Emmanuel. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentimentos materiais. A beneficência, produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência, criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas, como assevera o apóstolo,
deixamos que as dádivas se enferrujem no transcurso do tempo. Faz-se necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável que compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita, a renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Bom, vamos fazer então a compreensão do texto agora, da leitura aqui do texto, um texto de Emmanuel belíssimo, né? Para que nós possamos então pensar daqui os aprendizados para colocar no dia a dia em prática. É sempre muito bom quando você lê um livro como esse aqui, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, né, com uma profundidade. É sempre muito bom a gente ler, fazer essa compreensão e tirar dali os aprendizados, porque senão vira só uma leitura e aí você esquece e pronto. Né? Mas quando a gente faz a compreensão, entra no nosso pensamento, nós raciocinamos em cima do texto, a gente vai sedimentando isso no nosso subconsciente. E aí, selecionar os pontos chaves de aprendizado são as sementinhas que nós plantamos dentro da nossa mente para colocar em prática já no dia de amanhã. Terminando a leitura, terminando esse vídeo, já colocamos então em prática no nosso dia a dia. Assim, nós vamos passo a passo fazendo uma reforma íntima, gradual, do nosso ser. Bom, em resumo, fazendo um resumo aqui do todo aqui, o que fala Emmanuel? Emmanuel, lendo aqui o versículo de Tiago, né? O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, né? O que quer dizer? Quer dizer que, olha, o que a gente tem de mais rico, que deveria estar utilizando bem, direcionando bem, no caminho do bem, que são as nossas escolhas, né? Que são os nossos sentimentos, que deveriam ser sentimentos puros, sentimentos direcionados para o bem, a gente acaba desviando, entendendo errado, não pensando, agindo como a sociedade age na maioria das vezes. E esse talvez seja o maior dos males, que é a gente acabar copiando o outrozinho que está do lado. O problema é que num planeta de prova e expiação, tem muito mais gente praticando mal e errando do que gente praticando bem. Se você for olhar para o lado e colar, nós estamos numa escola, então não pode colar na hora da prova. Mas se você for olhar para o lado e colar do irmãozinho que está do lado, provavelmente está colando errado, está pegando uma resposta errada, está pegando um caminho errado, porque a sociedade é uma sociedade que ainda não está com um desenvolvimento ético e moral adequado. As outras pessoas, você seleciona a dedo quem está na senda, quem está realmente querendo se evoluir, querendo crescer como ser. Selecionamos a dedo, são muitos poucos. Bom, então eu acho que talvez o primeiro grande aprendizado aqui é aquilo que a gente repete muito aqui e tem que continuar repetindo, que talvez seja um dos maiores aprendizados que a gente faz na nossa reforma íntima, que é sempre não deixe no automático, não entre no automático do teu subconsciente. Faça sempre o teu raciocínio. É certo? É errado? Seguir por esse caminho? Falar dessa forma? Agir desse jeito? É certo? Eu estou prejudicando alguém? Jesus faria isso? Está no Evangelho de Jesus? E a doutrina espírita, o que é que me diz sobre isso? E aí a gente junta, e aí junta isso, vem na tua razão interna, a tua razão noética, aquela consciência que nós temos grande dentro de nós, dá a direção para a gente, dizendo, olha, é por ali. Ou olha, é por aqui, mas não faça isso. Não vá por ali. Então,
É isso, é filtrar constantemente as nossas ações e saber escolher para que a gente esteja realmente trabalhando no caminho do bem. Essa eu acho que é a grande mensagem que a gente tira daqui, né? Mas agora vamos pensar, agora vamos aprofundar aqui nos parágrafos, né? Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, né? Se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos na obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos no respeito à redenção das criaturas, ou seja, na evolução dos seres. Então, no primeiro parágrafo, a gente entende que deveríamos estar constantemente, conforme lemos recentemente, na lei divina, que a lei divina rege justamente isso, pensar nos outros, amar e pensar e trabalhar e ajudar a todos, a coletividade, né, para que a gente consiga juntos se elevar. Esse ser que está fazendo isso, que está trabalhando dessa forma, esse está evoluindo. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação, ou seja, você fazendo caridade, mas em um estado de perturbação entre dezenas de pessoas, para atender a 3 ou 4 doentes apenas. E fala Emmanuel, então, continua Emmanuel, a fé organizando guerras sectárias. Ou seja, em vez de utilizar o sentimento de fé, que é um sentimento profundo, puro, um sentimento de amor a Deus, sendo utilizado como diferença para causar guerras, para provocar guerras contra o outro povo que pensa diferente. Foram dizimadas populações inteiras por conta de uma fé diferente, de um povo que pensava diferente do outro. E vimos isso acontecer, pessoas sendo queimadas na fogueira, porque pensavam diferentes, com uma fé diferente. Acreditavam em um Deus que estava em toda parte, em todos os lugares. E por isso foram queimados na fogueira. Então, a fé, é o que diz Emmanuel, a fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Então, quer dizer, em vez de pedir perdão, as pessoas falando que não, eu não consigo me explicar direito e eu não vou pedir perdão, porque senão ele também não pede de volta, né? Aquilo que a gente ouve muito, né? Falta de humildade, não é? Para chegar e pedir de fato perdão, que é uma coisa natural. Quem tem em mente a doutrina espírita sabe que todos erramos, todos estamos evoluindo. Esse é um conceito espírita, todos estamos evoluindo, logo estamos subindo uma escadinha. Alguns já estão um pouquinho na frente, outros estão um pouquinho atrás. Pode ser que para um aprendizado um esteja mais acima, para outro aprendizado diferente, o outro esteja um pouquinho acima. E assim a gente vai subindo, um ajudando o outro, mas todos sujeitos a erro. Então, com essa compreensão, fica muito mais fácil de você perdoar. Ou de você compreender que tem que pedir perdão porque errou. Porque todos erramos. E aí continua Emmanuel. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Olhem só. É aquele caso da pessoa que vai fazer uma caridade e faz a caridade para que todos os outros vejam. Como disse Jesus, não deixai a mão direita ver o que a mão esquerda faz. Ou seja, quando fizer uma caridade, que ninguém saiba. Faça a caridade do fundo do seu coração, sem a necessidade de mostrar que está fazendo, ou sem mesmo pensar ou pedir a Deus algo em torno, de volta. Bom, e aí, para finalizar, fala Emmanuel, então, para concluir, né? Faz-se necessário, trabalhemos, então, afanosamente por eliminar
a ferrugem que nos atacou os tesouros. E quais são esses tesouros? São as virtudes que nós temos, mas que se ofuscam demais na sociedade atual, na matéria. Mas se procurarmos dentro de nós, da nossa consciência interior, se nos mantivermos com bons pensamentos, com positividade, a gente percebe gradativamente, recebe as intuições da nossa inteligência, nos direcionando. Qual a forma correta de pedir perdão? Qual a forma correta de fazer a caridade? E assim por diante, utilizando corretamente as nossas virtudes, utilizando corretamente os nossos grandes tesouros. Muito bem, pessoal, eu acho que hoje é por aí, né? Essa leitura de hoje é bem sobre isso mesmo, sobre saber utilizar corretamente as nossas virtudes. E polir essas virtudes, para não querer utilizá-las como demonstração de superioridade ou algo desse tipo. No máximo, como exemplo. Estudamos isso na aula passada. Os espíritos falando. Se for para mostrar como exemplo, ainda é aceito. Mas, fora isso, é o ego querendo aparecer. Bom, pessoal, muito bem. Vamos então agora para o livro dos Espíritos, falar sobre aquele tema super bacana, que é a prece. Vamos ver o que os Espíritos falam sobre a prece, sobre a oração. Bom, então só para recordar, no livro dos Espíritos nós estamos na terceira parte, falando sobre as leis morais, e dentro aqui das leis morais nós estamos falando sobre a lei de adoração. Por isso, como nós estamos falando sobre a adoração a Deus, né, ao nosso Pai Supremo, nós estamos agora num tópico que tem o título A Prece, e vai da questão 658 até a questão 666. Questão 658. Agrada a Deus a prece? Resposta dos Espíritos. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque há do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Muito bem, então o que os Espíritos falam aqui, olha, sim, agrada a Deus naturalmente, né? Imagine, é uma forma de mostrar que o ser está querendo se evoluir, está querendo se aproximar a Deus, né? Então, a prece é sempre uma forma da gente se conectar, é sempre uma forma da gente mostrar, olha, estou aqui, quero crescer, quero evoluir, né? A prece é sempre agradável, portanto, desde que feita com o coração. Quando ele fala feita com o coração, né? E quando ele diz aqui a intenção é tudo, né? É feita com amor, com sinceridade e com sentimento. Essa é a chave. É o amor a Deus, o sentimento de amor, de carinho, de sinceridade. A intenção é tudo, como diz os Espíritos aqui. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, ou seja, é melhor, Deus gosta mais a prece do íntimo da pessoa, do que uma prece lida, ou uma prece decorada, podemos entender também, né? Porque a prece do íntimo, ela sai do coração, sai das palavras que você tem na mente,
e em vez de sair dos lábios simplesmente, saem do fundo do coração. Então essa é a resposta aqui dos espíritos. E aí, por fim, eles comentam, olha, não creias que o toque, ou seja, que toque a Deus, né, a prece de um homem fútil, de um homem orgulhoso, egoísta, né? Não, e essa prece não toca a Deus, né? Nem chega lá. Talvez nem chegue a Deus, porque é uma pessoa realmente que está com outro tipo de sintonia, outro tipo de interesse. Então essa não toca a Deus, de sua parte, a não ser que seja realmente um ato de arrependimento, de verdadeira humildade desse ser, que quer, de repente, quer mudar. Né? Ou seja, que se encontrava numa situação de orgulho, egoísta e quer mudar. Muito bem, essa foi a 658. Vamos para a 659. Qual o caráter geral da prece? Pergunta Kardec. Resposta dos Espíritos. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, segundo os espíritos, essas três são permitidas. Vamos continuar então. Louvar, pedir e agradecer. Você agradece por tudo que você tem constantemente. Saiba agradecer, né? Na maioria das vezes as pessoas só pedem e pedem coisas absurdas, né? Do próprio ego, ou assim, que ela realmente não precisa para se elevar, mas pedem coisas para a matéria e não para crescimento, para elevação espiritual do ser. Né? O tempo inteiro são pedidos materiais. E aí os espíritos vão até falar sobre isso mais para frente. O agradecer é fundamental, que o agradecer mostra que a gente reconhece tudo que a gente recebe. E louvar a Deus, né? Como também consagrar a Deus um trabalho que você vai fazer. Então é muito importante. O louvar anda junto com o consagrar a Deus as suas ações, os seus atos também, como dizia Pitágoras. Muito bem. Vamos à questão 660 agora. A prece torna melhor o homem? Resposta: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Muito bonita, né? Muito bonita a mensagem. E aí vale comentar aqui que a ciência hoje em dia já prova que quem faz oração, quando faz oração, no momento da oração, você recebe uma descarga energética no teu organismo e o teu cérebro começa a funcionar em todas as regiões do cérebro. Os neurônios começam a nascer no cérebro, e isso comprovado cientificamente. Colocam aquele capacete de sensores, né? E eles mapeando o ser na hora da oração, ele percebe que, olha, está gerando um monte de neurônios no organismo dessa pessoa. Mas mais que isso, eles estão comprovando que você, quando faz oração frequente, você melhora a sua imunidade do seu organismo. Você se sente melhor, mais protegido, com mais energia para o dia a dia. Você fica cada vez mais em sintonia com Deus. E quando a gente faz essa sintonia com Deus, e aí é que vem as explicações do Espiritismo. Quando nós fazemos sintonia com Deus, num momento de oração, em pensamento constante,
nós recebemos do alto uma energia muito poderosa, naturalmente, de acordo com o poder da oração, com o poder da prece que você estiver fazendo, com o teu sentimento. Você recebe de volta essa energia. E essa energia melhora a tua saúde, o teu corpo. Tudo no teu organismo é também afetado para melhor. E isso a ciência prova cada vez mais hoje em dia. Nós temos uma série de vídeos aqui no canal que também aborda esse tema da prece. Fala sobre positividade, fala sobre reforma íntima também. E vamos falar também sobre oração, sobre prece. E comentar mais a fundo esses detalhes todos. Então se inscreva, deixe seu like, comente também se gostou, o que você gostou. Eu gosto muito de responder e prometo responder a todos com muito carinho. Muito bem, então essa foi a resposta dos espíritos na questão 660. Pronto. Agora, dentro da 660, tem uma questão, uma pergunta A. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter? Coisas invejosas, ciosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até, algumas vezes, viciosas. Essa é a pergunta de Kardec, então. Olha, como é que certas pessoas que oram constantemente, né, são pessoas de mau caráter, são pessoas que estão sem utilizar as suas virtudes, digamos assim. Pessoas que estão muito ligadas à matéria e pessoas, de uma maneira geral, aí, que não sabem usar virtudes, que não conhecem o caminho do bem, mas estão fazendo oração constantemente, pedindo coisas a Deus. Né? E aí a resposta dos espíritos. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Essa foi a resposta perfeita aqui dos espíritos, né? E isso é uma coisa que a gente vê na doutrina espírita. É a perfeição, a coerência, o sincronismo das respostas uma com a outra, né? Sempre uma de acordo com a outra, com uma coerência absurda, perfeita. Bom, e nesse caso aqui eles deixam claro que, olha, na maioria dessas pessoas que fazem oração, né? O tempo inteiro, são pessoas que acham que basta ficar repetindo e pedindo e pedindo e pedindo coisas para Deus. E na maioria das vezes estão pedindo coisas materiais. Ou estão pedindo para se livrar de problemas, mas não querem trabalhar-se a si mesmos para resolver os seus problemas. Querem só ficar pedindo a Deus. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas não fazem o seu dever de casa, que é justamente cuidar dos seus próprios defeitos, como dizem aqui os espíritos. Olha, fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Então, em primeiro lugar, para ser bem atendido, para Deus olhar por nós e atender, ver que merecemos, temos que estar fazendo o nosso dever de casa, crescendo espiritualmente, ter sentimento na oração. Mas também não adianta você fazer uma oração com sentimento, por vezes até com sinceridade, mas sair dali e brigar com um, brigar com outro, discutir com um, discutir com outro. A sua vibração tem que estar boa. O seu campo energético tem que estar bom, para que a sua oração consiga chegar bem a Deus. E Deus olhar e dizer, esse merece. Espiritualidade, atuem para ajudá-lo.
E Deus envia, então, a ajuda da espiritualidade e nos direciona ações e benefícios para nos ajudar. Mas façamos o nosso dever de casa. Afastemos os vícios e cuidemos das nossas virtudes, como nós lemos hoje no Caminho, Verdade e Vida. Questão 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Resposta. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém, mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então, perfeito tem a ver com as virtudes que falamos agora há pouco, né? Ou seja, colocar as nossas virtudes no caminho do bem. E aí sim, a gente consegue ser atendido por Deus, consegue ser atendido com benefícios da espiritualidade. Estamos constantemente sendo acompanhados e observados pela espiritualidade. Então, hajamos bem, vibremos com uma boa vibração, uma vibração positiva, de amor, de alegria, de paz interior, para que a gente consiga, então, receber todos os benefícios e perceber que estamos recebendo. Porque muitas vezes acontece de recebermos um benefício, uma orientação, e como estamos numa vibração ruim, pesada, corrida do dia a dia, não percebemos, ignoramos aquela ideia, jogamos de lado e vamos fazer outra coisa imediata. Então a paz interior é fundamental também, para que a gente perceba uma inspiração, por exemplo, que recebeu. Né? É isso. E não adianta repetir oração, né? Várias vezes, fazer uma série. Vamos fazer uma série de orações, 25 Pai Nossos, né? Não adianta. Se a pessoa continua agindo erradamente, com ações ruins, não mudou o seu caráter, continua com os seus vícios aflorados, termina as 25 orações, ele continua fazendo mal, brigando com a esposa, brigando, chutando o cachorro, e por aí vai. De que adiantou fazer 25 orações? É isso que os espíritos estão deixando claro aqui, né? Com uma coerência perfeita, maravilhosa. Não é assim, né? Precisamos, em primeiro lugar, cuidar de nós, do nosso interior, de nossas ações. E aí, depois que o nosso interior está sincronizado, nós estamos estudando o Evangelho, nós estamos constantemente em oração, em paz interior, com positividade na cabeça, o tempo inteiro afastando pensamentos ruins. E esse é um trabalho da reforma íntima constante. A gente cada vez mais vai se elevando, vai melhorando nossas ações, e aí transborda para o exterior ao nosso redor. Mas comece sempre pelo interior. Questão 662. Pode-se, com utilidade, orar por outrem, por outra pessoa? Né? Essa é a pergunta de Kardec. Pode-se, então, com algum valor útil, a gente fazer oração por outra pessoa, né? Pedir por outro, para que Deus ajude outra pessoa? Né? E aí, a espiritualidade aqui responde. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Então, não só a prece é fundamental, a oração é fundamental, né? A prece no Espiritismo, né, é justamente a conexão, e quando a gente faz essa conexão constante com Deus, né, a gente vai formando o nosso campo vibratório cada vez mais claro, cada vez mais amoroso, cada vez mais tranquilo,
E isso nos traz para essa paz, tranquilidade, de amor, que começa a transbordar esse amor. Então, e isso, essa energia boa, essa vibração boa, atrai, então, os bons espíritos. Só chegam bons espíritos. Que irmãozinho ruim, que espíritozinho ruim iria querer ficar do lado de uma pessoa que fica o tempo inteiro fazendo oração? Provavelmente ele vai dizer, nossa, vou sair daqui urgente, e vai para outro lugar. Mas lembrando que nós estamos sempre com os nossos irmãozinhos. Pode ser que sejam irmãozinhos que estão ajudando, que estão trabalhando, que estão querendo o teu bem, mas pode ser também, dependendo dos locais que você anda frequentando, dependendo da tua vibração, da tua energia, de com quem você tem andado, pode ter também irmãozinhos que querem atrapalhar, que querem ficar ali porque gostam de ir para os mesmos locais que você está indo. Bom, então é isso. Então, o espírito que ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai, então, para si os bons espíritos. E aí tem uma continuação aqui dos espíritos, que eles explicam. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação. Olha que interessante. Vou repetir porque vale muito a pena. Muita atenção nesse texto. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites de nossa esfera corporal. A prece que façamos para outra pessoa é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessitem seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios vale nada. Muito bem. Então, olha que interessante. Primeiro eles falam do pensamento e da vontade. Como Jesus disse no Evangelho. Se tiverdes fé como este grão de mostarda, direis mova-se para aquela montanha e ela se moverá. Então é mais ou menos o que está aqui. Se tiver o pensamento e a vontade, representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Então, é o que nós espíritas chamamos muitas vezes de vibrar. É muito comum nas casas espíritas a gente ver o momento de vibração. E aí se faz uma vibração pelo ambiente, aonde se mentaliza, recebendo do alto, então, energias de paz, de amor, de tranquilidade, sobre a casa espírita toda, sobre o país todo, sem limites. Não pense de forma alguma que existem limites. Pedimos também e mentalizamos a energia de Deus envolvendo o nosso planeta, trazendo paz, trazendo amor para todos os seres do planeta. E essa é uma mentalização que, em conjunto, ganha muito mais potencialidade, como nós já lemos anteriormente aqui. Portanto, como dizem os espíritos aqui, o poder desse pensamento de vontade, esse pensamento de sinceridade, de sentimento e amor, ele tem um poder que não imaginamos. Então, a resposta, sim, você pode fazer a sua oração, a sua mentalização de luz para um determinado ser, levando energia de cura, levando energia de paz, de amor, envolvendo de repente uma pessoa que é um desafeto seu, mentalizando sempre amor e paz para ela, uma chuva de luz de amor recaindo sobre ela. Mentalize, peça a Deus para que derrame sobre ela uma luz de amor, uma luz de paz constantemente. E agradeça.
você vai reparar que esse desafeto, de repente, que você tinha, no dia seguinte, vai te tratar maravilhosamente bem. Exercício, colocar em prática. Questão 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Excelente pergunta de Kardec. Ou seja, nós conseguimos com a prece mudar as nossas, os nossos caminhos, né? Desviar o curso da natureza das provas que nós programamos por um acaso, né? Lembrando que as provas são combinadas, os espíritos, pelo menos os espíritos que têm discernimento para isso, na espiritualidade antes da encarnação, fazem um planejamento, inclusive, com as provas, com o aceite das provas que vai passar. Bom, e aí a resposta dos espíritos. As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes, elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto, o que do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas. Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou das forças das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Muito bonito, né? Muito bonito, coerente, como sempre, maravilhoso, é muito gostoso de ler, porque a gente vê coerência, clareza, né? E o que os espíritos dizem aqui é, olha, você está passando por provas pelo que você fez no passado, e você está se livrando, você está pagando essas provas, e você combinou de pagar lá na espiritualidade, antes de encarnar, você fez um planejamento com o espírito do lado, você vamos fazer isso, eu vou aguentar, eu vou fazer isso, eu vou aguentar. Só que quando a gente vem para a matéria, a gente esquece, a gente tem a nossa mente cósmica, a nossa mente espiritual, ela fica encoberta pela matéria, né? E aí a gente tem só a pontinha do iceberg, que é essa mente que está aqui vivendo o hoje, né? É o nosso ser atual, né? O nosso ser conhecido, né? E o ser conhecedor fica guardado, ofuscado, que é o restante da inteligência. E aí a gente esquece o que combinou, esquece o que planejou e esquece as vidas passadas, ainda bem, né? Mas precisa compreender que algumas provas tem que enfrentar. E tem que enfrentar
de cabeça erguida, sem choramingar excessivamente. Mas faça a oração a Deus, que, como os Espíritos dizem aqui, muitas das vezes, se for sincero, se for merecido, acima de tudo, serás atendido. E merecido, mostrando a Deus não só as palavras, não só o seu sentimento na hora da oração, mas os atos que você vem fazendo ao longo da sua vida para se elevar. Eu acho que é bem por aí, pessoal. Essa foi a questão 663. Vamos agora para a questão 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Ótima pergunta também de Kardec, né? Perguntando, olha, os espíritos sofredores, podemos orar pelos mortos? E aí a resposta dos espíritos. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta um alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos, desse modo, que culpados vos tornaríeis, se não fizesseis o mesmo pelos mais necessitados das vossas preces. Muito bem, bonito, né? Muito bonito. Primeiro comentário. A palavra desgraçado, esse texto é um texto de 1857. Então, algumas palavrinhas que são usadas naquela época não eram tão pejoradas, não tinham tanta a mesma tradução que se tem hoje, né? Aquele quer dizer uma pessoa que está fora da graça, que está ali num momento ruim, né? Bom, segundo comentário. É muito próximo aqui do que nós falamos agora há pouco, né? De um desafeto que você tem e você fazer uma mentalização, você fazer uma oração, pedindo a Deus uma chuva de luz, de amor, uma chuva de luz, de energias positivas para aquele ser, né? Então, veja só, aqui Kardec pergunta sobre orar pelos mortos ou pelos espíritos sofredores. O que é bonito, mas pode ser que seja um espírito sofredor, amigo talvez, conhecido, né? Que desencarnou. Mas, mais do que isso, é orarmos pelos nossos inimigos, se é que você tem algum inimigo, né? Procuramos trabalhar sempre para não ter inimigos. Ter, no máximo, uma pessoa que pensa diferente, um pequeno desafeto. Mas inimigo, no teor da palavra, isso não, né? Mas caso tenha, caso haja, Jesus nos orientou sempre, né? Para que a gente ore, para que a gente perdoe, acima de tudo, e mais do que perdoar,
é pedir luz, pedir amor para essa pessoa. Isso é uma prova de que você realmente perdoa. É quando você, do fundo do coração, você pede e ajuda aquela pessoa para crescer, para evoluir, para compreender o que ela não compreende hoje. Com muito amor, não com orgulho, se achando mais do que a outra pessoa. Isso é importante. Com muito amor, amor sincero, de quem quer ajudar, e pedindo a Deus e a espiritualidade: como eu posso ajudar? Me orientem. E, como dizem aqui os espíritos, sempre, sempre os espíritos melhores se aproximam e orientam tanto a outra pessoa que está recebendo aquela energia, quanto a você também. Bom, eu queria só fazer mais um comentário, que os espíritos comentam, mas eu acho que em outro capítulo, mais lá na frente, né? Sempre não devemos ficar mentalizando constantemente os espíritos desencarnados, porque eles estão no caminho deles, estão às vezes, muitas vezes, em tratamento espiritual, se recuperando, às vezes estão em alguma colônia. E o pensamento constante nesses espíritos, por vezes leva o sentimento e a energia que nós estamos sentindo. Então é muito comum, às vezes, orações choramingando, transmitindo uma energia de dor para o ser. E isso não faz bem. Por exemplo, uma perda familiar, com oração e tal, com muito choro, com muita lamentação, né? Mentalizando aquele espírito, ele vai receber essa energia toda. E para ele não é bom. É uma dor, um sentimento, porque ele sente a tua energia sofrendo. E para quem está tentando se recuperar, sentir isso não é bom. Por isso, faça sempre, se tiver que fazer um pensamento por uma pessoa desencarnada, faça sempre um pensamento de muito amor, de profunda sinceridade, carinho, agradecimento. Se for uma pessoa que você gostou, que viveu junto, que se foi, agradecimento pelos momentos que viveram. E pronto. Questão 665. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho? Resposta. Aos homens, disse o Cristo: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens a afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito. Não menos certo é que a prece que lhe dirigis por aquele que vos inspira afeição constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais. Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo, desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e no outro reciprocamente o amor de Cristo. Recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres. Lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Bom,
É claro aqui que os espíritos falam sobre sentimentos de amor, né? Pensamentos e oração transmitindo amor e não transmitindo sofrimento, transmitindo choro, lamentação, não. Transmitindo amor, paz, e é isso. E aí o ser do outro lado vai receber. E se tiver merecimento, se tiver arrependimento, se for o caso, né? Ele vai ser assistido e vai ser socorrido. Outro ponto importante aqui é quando eles falam agora no final sobre a união de todos os seres. Lei divina, de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do espírito. Então, o espiritismo, ele também, ele tem o mesmo conceito aqui que os gnósticos têm também, né? Que várias outras religiões orientais também têm, do caminho para a união, união dos seres, integração dos seres. Também falam, algumas outras falam sobre a integração, outras falam sobre a reintegração com Deus, né? Jesus falava, eu sou um com Deus. Por quê? Porque Jesus já tinha se elevado a um nível que já estava em união com Deus, no mesmo nível, na mesma vibração, na mesma energia que Deus, sentindo Deus constantemente nele, presente. E aí ele falava, eu sou um com o Pai. E convidava frequentemente os discípulos a seguirem-o e ultrapassarem-o também, né? Era uma forma de dizer, sejam melhores do que eu. Ou seja, se elevem também, venham na senda seguindo o seu processo de evolução. Então, esse processo de unidade significa isso. Essa união, que é o final, então, a nossa última escala de elevação, passamos por um estágio de união, que é justamente uma união energética, uma união vibratória, né? Onde a gente está todos na mesma vibração. Mas isso aí, depois de muitas encarnações pela frente. Bom, e a última questão de hoje, então, a questão 666. Pode-se orar aos espíritos? Então, uma questão aqui muito próxima aqui da que Kardec fez acima, né? E a resposta dos espíritos. Pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Então, essa pergunta aqui, o pode-se orar, não é o pedir por, não, é pedir para os espíritos, ou seja, orar, pedir para os espíritos, né? Por exemplo, para o seu mentor. Os espíritos já tinham antes comentado em outras questões anteriores de outras aulas, né, sobre pedir ao seu mentor que te oriente, que te direcione, que te tire uma dúvida, né? Além de fazer a oração a Deus, também pode pedir ao seu mentor. Os espíritos já tinham falado sobre isso em questões anteriores. E a resposta agora foi, olha, pode se orar aos bons espíritos, espíritos elevados, de fato, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de sua vontade. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor, de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Tá? Então, só atenção para ter certeza de que estão orando e pedindo a, de fato, bons espíritos, espíritos elevados, né? Espíritos grandiosos. O seu mentor, por exemplo, é um espírito elevado. Todos nós temos um mentor, um espírito guia, um espírito orientador que nos acompanha. Nós podemos e devemos pedir a esse mentor. Ou outro grande espírito, como, por exemplo, Bezerra de Menezes e diversos outros espíritos que você tiver alguma proximidade. Podemos, por exemplo, se nós temos um caso de saúde, podemos pedir para Bezerra de Menezes ajudar.
Se nós temos um caso, outro qualquer, podemos pedir também a Joana de Ângeles ou outros grandes espíritos que venham ajudar, que venham trazer os benefícios do alto e colaborar com um outro ser, ou então até com você mesmo. Muito bem, então é essa a última questão de hoje, e fechamos então o título A Prece. E continuamos então na próxima aula, falando sobre politeísmo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o tema politeísmo. E tem um outro também, que é sacrifícios. Então, Kardec vai perguntar aqui as dúvidas dele sobre sacrifícios, né? E sobre os sacrifícios? Sacrifícios de humanos, sacrifícios de animais, né? O autossacrifício, né? O que o Espiritismo fala sobre isso? E vamos ver na próxima aula. Assuntos também interessantes para a gente aprofundar. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula, então. E, como disse Jesus, que aquele que busca não cesse de buscar, até ter encontrado. Referia-se Jesus à busca pelo conhecimento, o conhecimento universal, que nos eleva constantemente. Até a próxima aula, então.